Olá pessoal, aqui é o professor Marcão do canal Segredos do Alemão e estamos diante de mais um vídeo sobre como aprender a falar alemão de uma maneira simples e natural. Primeiramente eu quero pedir desculpa por não ter mais postado nas últimas 2 semanas e é que eu estava gripado e com problemas e não consegui postar porque não estava em condições. Eu também gostaria de agradecer as inscrições. Estou surpreso por alguém ter se dedicado a assistir meus vídeos e estou feliz porque, né, vocês estão aderindo. Fico muito satisfeito com isso. Não esqueçam de ativar o sininho para que sejam notificados. A partir de agora nós vamos ter quase que diariamente vamos ter vídeos novos. E também esse canal vai ser um canal gratuito, ou seja, uma forma gratuita de aprender a falar uma outra língua. Isso não é sempre que acontece. Não vão pensar que eu vou amanhã ou depois, quando eu tiver bastante adesão, bastante inscrição, eu vou começar a cobrar. Não vou cobrar não. Se eu conseguir alguma coisa com o YouTube, tudo bem, se não, paciência, tá? Por isso eu gostaria que divulgassem, né? Eu queria que divulgassem e gostaria que divulgassem para que de alguma forma se compense, né, essa dedicação, e quanto mais compensar, mais vocês vão ter a minha dedicação para pesquisar e buscar o que tem de melhor para eu trazer para os vídeos de vocês. O livro, existe um material também que pode ser usado caso você queira se aprofundar mais, levar isso de uma forma tradicional. Aliás, antes de entrar na questão do livro, eu gostaria de dizer que eu cheguei num ponto dos meus vídeos, das aulas, que eu cheguei numa crise de identidade. Por quê? Cheguei no ponto dos verbos, as conjugações, os tipos verbais, e eu confesso que eu não consegui digerir essa questão porque passou para a parte gramatical, e hoje, se eu conhecer as palavras, se eu tiver um bom vocabulário, eu consigo me expressar. Agora, se eu não tiver conhecimento da gramática e não tiver vocabulário, eu não vou conseguir me expressar. A ideia é começar a se expressar. A ideia é você compreender uma conversa, um diálogo, e para isso eu não necessariamente preciso saber gramática. Tá? É claro que a necessidade, com o tempo, na medida que você vai se aprofundando e aumentando o teu nível de conhecimento e também o teu vocabulário, a gramática é bom, mas isso é uma questão de lapidação. Você vai melhorando aos poucos e na medida que você sentir a dificuldade, você vai buscando aprender, mas isso no momento certo. Então, como eu disse, eu tive uma crise de identidade e aí eu fui procurar falar com meu chefe, né? Quando a gente tem problemas, a gente vai falar com o chefe. E o chefe me aconselhou a focar principalmente no vocabulário e na fonética desse vocabulário, porque, aliás, o que eu tenho
salientado bastante a questão fonética. Eu não sei se vocês percebem, eu procuro enfatizar bastante essa questão da expressão, da fonética e assim você compreender a língua alemã, né, nos seus princípios básicos. E mas nós vamos manter um meio termo, nós vamos manter um programa pelo livro e o livro se chama Begegnungen, né? Begegnungen, ou seja, em alemão, a tradução disso no português é encontros, tá? E o Begegnungen A1. Existem vários níveis de conhecimento, né? A1, A2, B1, B2 e assim por diante, tá? E esse livro é o livro inicial, tá? Mas eu vou procurar adaptar esse livro justamente à questão do vocabulário, focar no vocabulário, na fixação do vocabulário. Porque senão o vídeo vai contra a proposta inicial, que é simples e natural. Ou seja, da forma como um bebê aprende a falar as primeiras palavras sem conhecer nada sobre gramática, você vai aprender a falar ou na medida do necessário, ou focar em especializações e vocabulário das coisas, né? O nome das coisas, certo? Então, a questão do livro eu vou colocar na descrição do vídeo, se alguém se interessar em comprar o livro vocês vão encontrar na Amazon. E lá, nesse livro, você vai ter os exercícios, você vai ter todas as explicações e também vai ter CDs ou pendrives para você treinar, ouvir digamos assim, a expressão, ouvir, né, as palavras em alemão e poder repetir e quantas vezes precisar. Então, vocês entrarem lá no link da descrição, vocês vão poder comprar. É um livro importado, vem da Alemanha, mas está à disposição. Por que as pessoas aprendem a falar alemão? Né? Vamos colocar algumas coisas assim para a gente conversar, para você se situar e ter assim um ponto onde você possa se, digamos assim, linkar para poder se manter até o fim do curso e para que juntos nós possamos chegar ao objetivo de aprender essa língua. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a questão da internet. O que você encontra na internet? Você encontra muita coisa na internet, muita coisa você tem que pagar, né? Professores você tem que pagar, mas existem algumas coisas gratuitas, tipo a Deutsche Welle, né? Que traduzido é a onda alemã. Ela tem um site bem interessante. Você pode inclusive aprender a falar alemão por esse site. E claro que assim não é tão profundo assim, mas é bem interessante o site. Tem aulas de alemão e ele está em português. Por que que as pessoas querem aprender alemão? Existem diversas razões. Eu, por exemplo, né, desde pequeno eu tinha o desejo de um dia morar na Alemanha, tá? Não sei por que surgiu esse desejo. Talvez por causa do meu sobrenome, talvez porque eu sabia
Eu aprendi a falar alemão desde pequeno. Aliás, eu entrei na escola na primeira série do ensino fundamental, eu não sabia falar o português. Na medida que eu frequentava a escola, na medida que eu fui avançando, eu acabei esquecendo o alemão. Não tinha mais assim a prática do alemão e acabei esquecendo. E aí lá pelos 14, 15 anos eu senti esse desejo de conhecer a Alemanha. Eu fui muito curioso sempre desde pequeno e eu tinha o desejo. Eu sou apaixonado por um mapa mundi e a minha vontade era ir para lá. E como é que eu iria fazer isso? Na época não existia curso de alemão e também, né, se existisse seria caro e eu não tinha condições de bancar um curso de alemão. Eu nunca fiz curso de alemão aqui no Brasil. E aí eu procurei a minha avó. A minha avó não falava português. Aliás, as duas vós, por parte de pai e por parte de mãe, não falavam português. Uma entendia alguma coisa em português, mas respondia em alemão. E aí eu grudei nas minhas avós. E no máximo que eu podia, eu dialogava com elas, eu conversava com elas, nas férias, feriado, final de semana, eu sempre procurava estar junto com os meus avós e conversar com eles, né? Conversar para praticar a língua. E chegou o momento da minha vida, me formei no ensino médio, fui trabalhar e depois de 2 anos eu fui para a Alemanha, né? Pedi a conta na empresa que eu trabalhava. Eu tinha uma carreira promissora, mas abri mão para ir morar na Alemanha e fiquei lá 1 ano e meio. Eu podia ter ficado lá, mas por algumas razões eu acabei voltando para o Brasil. E essa foi mais ou menos resumidamente a minha história. Cada um tem a sua história, né? Algumas pessoas gostariam, têm desejo de falar uma segunda língua ou terceira língua. Existem muitas pessoas que falam inglês e gostariam de falar alemão também. E, aliás, para quem fala inglês é mais fácil aprender a falar alemão. Outros têm um sobrenome alemão, têm origem germânica e por isso elas têm essa curiosidade, meio que assim, uma necessidade de voltar às raízes. E aí, para voltar às raízes, uma das formas é justamente aprender a língua dos seus antepassados. Essa é uma forma, né, de você mergulhar na cultura dos seus ancestrais. Outra forma, digamos assim, outra razão por que as pessoas falam alemão a Alemanha é uma cultura antiga, tá? Como país, não tão antigo, mas assim, como região, né, germânica, os países, ou seja, a história, ela tem uma cultura antiga. Quando a cultura é antiga, é uma cultura muito rica. Para quem é curioso, para quem gosta de cultura, para quem gosta de conhecer coisas novas, a língua alemã é a porta de entrada para você conhecer a cultura, né, desse país. Outra razão as pessoas trabalham em empresas e muitas vezes essas empresas são multinacionais. Elas gostariam de viver ou passar um tempo, uma temporada na empresa ou na matriz na Alemanha, e para isso ela tem que aprender a falar uma língua. Geralmente essa proposta chega mais facilmente para quem já conhece a língua. Aliás, eu fiquei uma temporada na Alemanha justamente por eu saber a língua. Eu talvez conhecimento técnico eu pouco tinha,
mas por conhecer a língua eu tive essa oportunidade de ficar uma temporada lá no exterior. Aí existem estudos, oportunidade de estudo, aliás, é uma questão bem interessante. Se você for estudar na Alemanha, você não precisa pagar a faculdade é gratuita, ao contrário dos Estados Unidos, onde você tem que pagar pela faculdade, na Alemanha ela é gratuita. Você só precisa fazer um nivelamento, ou se você já estiver matriculado em alguma graduação aqui no Brasil, você de repente pode fazer uma graduação sanduíche, uma graduação sanduíche e aí depois continuar e terminar no Brasil. Existe possibilidade de fazer estágio, de bolsa de estudo e, né, para isso é bom você ter conhecimento da língua. Aí existem negócios também, negócios com a Alemanha, e também turismo. E por fim, tem pessoas que têm a vontade de morar na Alemanha. E eu já falei em vídeos passados que a melhor forma de você conhecer a Alemanha, de fazer assim um ano sabático na Alemanha, ou seja, fazer um ano, a melhor forma é fazer um ano sabático na Alemanha e passar as 4 estações nesse país. É muito bonito, cada estação muito particular, as pessoas reagem de forma diferente e vale a pena. A melhor forma de você conhecer a Alemanha é morando pelo menos um ano naquele lugar, tá? As pessoas, elas são mais fechadas, mais frias, talvez antipáticas, né? Mas no geral elas são bem generosas e amáveis. Elas só têm, né, essa dificuldade, não dificuldade, elas são assim porque é um país diferente. O Brasil, que é mais aberto, mais sociável, o brasileiro é mais sociável e a gente não pode exigir que todas as pessoas sejam que nem nós brasileiros, tá? Nós temos uma cultura diferenciada, nós temos características do nosso país que nos fazem ser assim, a nossa história, e por isso a gente é assim. Então, a partir dos próximos vídeos, então, nós vamos ter aulas, ter vídeos focados justamente na questão do vocabulário, focando principalmente na questão fonética, para que você conheça as palavras. E um detalhe, para você gravar uma palavra nova, você tem que repetir ela pelo menos umas 17 vezes, tá? Esses são dados científicos de como você grava uma palavra. E aí, no decorrer dos vídeos, eu vou trazendo novidades bem interessantes de como você pode melhorar a tua língua. E eu vou também tentar me soltar mais e ser mais simpático, ser mais brasileiro e menos alemão. Muito obrigado por assistir meu vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Tschüss!